I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, aceite a paz do Senhor. Vamos meditar em uma palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. O capítulo é o capítulo de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, aqui em São Paulo está muito frio, né? E nós que temos pouco cabelo, ou nenhum, sofremos mais, né, irmãos? Quem está nesse caminho sabe o que eu estou falando. Muito frio, mas eu tenho certeza que seremos aquecidos pela palavra que Deus colocou no meu coração. Ainda na noite de ontem eu sentei para meditar com mais calma e eu quero partilhar tudo aquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração, e é o livro do profeta Jonas, capítulo 1, o verso 3, 4 e 5. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém? Irmãos, este texto é muito conhecido, pois, por certo, você já ouviu falar acerca de Jonas, conhecido como profeta fujão, né? Um homem que, sem sombra de dúvida, foi um instrumento de Deus, e esse instrumento de Deus foi contrariado pela sua própria vontade. O livro leva o nome do personagem principal. A narrativa nos informa, nos dá a aparecer, principalmente o capítulo 1, 3 e o 4, embora ele esteja na terceira pessoa, o capítulo 2 nos dá a entender a autoria do livro de Jonas, escrito pelo próprio Jonas. Muito pouco se sabe acerca desse Jonas. O livro que carrega o seu nome não dá muito respaldo de quem é. Sabemos que o que está escrito, e eu não posso ir além daquilo que está escrito, e eu também posso aqui colocar algumas especulações, algumas possibilidades acerca da família de Jonas, mas não se sabe a certo quem foi este homem que a Bíblia chama de
Amitai. Esse era o pai de Jonas. Sabendo que no segundo livro dos Reis, capítulo 14 e o verso 25, vai nos mostrar um profeta que foi usado para falar das conquistas do rei Jeroboão II, o qual o único respaldo que se sabe desse homem Amitai, não sabendo se esse Amitai é o pai de Jonas, mas por certo, o único homem que nós encontramos na Bíblia com o nome de Amitai está registrado no segundo livro de Reis, capítulo de número 14, verso de número 25. O livro de Jonas é um ensinamento tão profundo, tão real, tão verdadeiro, o seu conteúdo histórico, de fato, eu creio, que é literal, que aconteceu, que ocorreu, e foi registrado unicamente para nós entendermos a soberania e a vontade de Deus, o decreto de Deus sobre nós homens. O livro, o capítulo 1 e o verso de número 1 e de número 2, verso 1 e verso 2, fica claro a vontade imperativa de Deus. Fica claro o decreto de Deus para a vida de Jonas, pois Deus vai dizer para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E Deus estava irritado, Deus estava irado, Deus estava com bronca do povo da cidade de Nínive. E o versículo 2 mostra Deus dando uma ordenança, mostra Deus dando um decreto, dizendo para Jonas se levantar e clamar contra Nínive. A Bíblia também vai dizer que Jonas vai se levantar, Jonas vai, pelo menos numa visão rápida e perceptível, parece que Jonas vai atentar-se a ouvir a voz de Deus, pois o mesmo levanta, o mesmo vai até o porto de Jope, e quando na hora de comprar a passagem, a Bíblia diz que Jonas compra uma passagem para a cidade de Tarse. Jonas tinha uma ira no coração. Jonas estava confrontando a vontade de Deus. Jonas estava tentando fugir do decreto de Deus. Jonas não queria fazer aquilo que Deus o ordenou. O texto vai dizer que Jonas não vai de primeira instância para Nínive. Jonas compra uma passagem para Tarsis. Nínive, uma capital rica, aonde tinha o grande culto da fertilidade, cruel com as suas vítimas em batalhas de guerras. Jonas vai ir contra a vontade de Deus. E o verso de número 3 vai dizer: porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Ora, qual era a ideia que se passava na cabeça de alguém tentar ir contra a vontade de Deus? O que se passa na cabeça de um mero mortal e contra a vontade soberana de Deus? Eu poderia especular algumas situações e tentar entender ou forçar-se a entender que Jonas entendia que indo para longe de Nínive, a ordem de Deus poderia ser anulada. E Deus poderia dizer: não, eu estou dizendo, tentando entender Jonas. Não,
se eu for para longe, se eu sair daquilo que Deus quer para mim, talvez eu possa anular aquilo que Ele me pediu. Eu vou me atarefar em outro assunto, eu vou correr para outro lado, e eu vou fugir daquilo que Deus me ordenou. Quem sabe passou na cabeça de Jonas, dizendo, quem sabe se eu for para longe, eu vou anular a ordem de Deus, eu vou ir contra, eu vou anular, eu vou neutralizar, eu vou retardar, eu vou dificultar aquilo que Deus pediu para que eu faça. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem pode ir contra a vontade de Deus? Deus é soberano. Ninguém pode ir contra a sua vontade. E eu quero aqui dar muito respaldo na soberania de Deus, porque Deus não necessita do meu auxílio, embora eu auxilio de uma certa compreensão humana, na parte do evangelizar, do id, do cumprimento do seu decreto, em pregar a todas as criaturas. Mas eu tenho que ter em sã consciência que jamais um homem mortal, um homem terreno, ou melhor, jamais alguém no universo, jamais alguém na sua existência pode ir contra a vontade e o princípio, o decreto estabelecido por Deus. Se Deus disse para Jonas, se Deus decretou para Jonas, se Deus ordenou para Jonas, não tem para onde Jonas fugir. Jonas terá que fazer a vontade de Deus. E eu quero dizer para nós que aqui estamos, e para aqueles que estão nos assistindo, nos escutando, não tem como nós atrasarmos, não tem como nós dificultarmos, não tem como nós fugirmos daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Por mais que você fuja, você só terá dor de cabeça, porque Deus sempre estará lá para te trazer para o centro da vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia nos mostra, Jó lá no capítulo 42, o verso de número 2, ele diz, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Deus tem um propósito sobre a vida de cada pessoa que está me escutando, e nada pode ir contra a vontade de Deus. Nada pode frustrar o plano e o projeto de Deus. O propósito de Deus não pode ser impedido por homem na terra e nem por potestades e principados. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. É tão verdade que Isaías capítulo 43, verso de número 13 vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Não há força nesse mundo, não há força espiritual, não há força das trevas que pode impedir a boa e perfeita vontade de Deus sobre o teu povo, sobre a nossa vida. Tem uma ordenância, e Deus está dizendo, já está na hora de se posicionarmos para aquilo que Deus requer de nossas vidas e cumprir aquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Já está na hora. Já está na hora de nós pararmos de correr, de lutar contra aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Já está na hora de nós pararmos, de enfrentarmos Deus. Não dá para duelar contra Deus. Não dá para resistir o poder de Deus. Não dá. Embora a nossa corrente teológica nos ensina daquilo que chamamos de sinergismo, sinergia, Deus trabalha com o auxílio do homem. Eu acredito plenamente que embora Deus trabalhe com nós, através de nós, Deus é soberano. Eu entendo que Ele só nos dá o privilégio de participarmos dessa graça, mas cá entre nós,
dentro do nosso entendimento, não é Deus que precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. Não é o homem que faz, é Deus. Se Deus disse vai, obedece, porque a vontade de Deus prevalecerá sobre as nossas vidas. Olha que lindo, o verso de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Alguns são adeptos do segundo entendimento, e eu vou expressar para vocês aqui da forma mais simples possível. Eles entendem assim: no Antigo Testamento não tem uma figura do inimigo, não tem uma figura do diabo. E se não tem uma figura clara de entendimento sobre Satanás, tudo de ruim que acontece, algumas linhas teológicas, compreende desse jeito. Então tudo de ruim que acontecia, já que não tinha figura do diabo, era atribuído a Deus. Mas eu não creio nessa linha de pensamento. Por quê? Porque eu não vou tirar a soberania de Deus. E tem uma indagação que corre muitos e muitos anos, e vem esse conflito, dizendo, Deus criou o mal. E eu vi, lendo um livro, eu achei muito interessante, Agostinho de Hipona, ele vai dizer sobre o mal, e ele diz que o mal é a ausência do bem. Nós só sabemos o que é mal quando nós não entendemos o que é Deus, o que é bem, o que é bom. Então, o mal é a ausência do bem. Se não tiver Deus, o mal reina, o mal impera. O homem só teve conhecimento do que é o mal quando ele se afastou de Deus. É a lógica. Se afastou do bem, nós chamamos aquilo de mal. E o que é mal, entende-se que é a falta de Deus. Nós chamamos de mal, mas é a ausência de Deus. Então, eu não creio que o vento que aconteceu no versículo de número 4 foi o diabo. Eu não acredito que porque Jonas não conhecia, se é que assim, se eu fosse defender isso, já que Jonas não conhecia o que era mal, ele vai atribuir a Deus. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que para Deus fazer a sua vontade, Ele usará meios, e o homem terá que ouvir o seu chamado, fazer a sua vontade. Quer ver? Verso 4, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Verso 4, o Senhor. Verso 4, Deus. A expressão do original, a expressão hebraica é agitar. Enraivecer. Essa é a expressão do verso 4. Deus agitou o mar. Deus enraiveceu o mar. O mar ficou irado. E o mar começou a bater naquele navio. Pastor, eles eram tão leigos assim que não sabia que o mar poderia ficar bravio? Não. Eles estavam viajando no momento estratégico. As grandes tempestades, se não me falha a memória, dava-se no final do outono. Então eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles conheciam o mar que eles estavam navegando. Mas o Senhor fez um grande vento, fez um grande reboliço. Deus estava usando meios para trazer Jonas para o centro da vontade dele. Deus estava usando meios para Jonas entender que não era do jeito que ele queria, era do jeito que Deus tinha ordenado para que ele fizesse.
Sabe qual é o problema de nós homens? É acharmos que Deus tem que se enquadrar na minha vontade e fazer do jeito que me apraz, do jeito que eu me agrado. Foi Deus que nos criou, é nós que devemos fazer aquilo que Ele pede, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele estabelece. É eu que tenho que entrar nos parâmetros de Deus, na vontade de Deus. Afinal, as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Se tem dor, não provém de Deus. Se tem dor, melhor, deixa eu arrumar. Se tem dor e nos empobrece, não vem de Deus. As bênçãos de Deus, ela nos enriquece, ela nos traz esperança. Para onde? Para onde Jonas queria ir? O que Jonas estava imaginando? O que Jonas estava pensando? Agora imagine comigo. Dentro do navio, os homens desesperados, era navio de carga. Homens estavam trafegando, estavam levando os seus bens, a sua riqueza, o seu sustento. Os homens estavam levando isso. Agora, quando eles viram o mar, eles pensaram: olha, para nós não naufragar, para nosso navio não virar, vamos fazer o seguinte: vamos começar a se livrar dessa carga, porque se tirarmos o excesso de peso, nós podemos deixar o navio em perfeito estado até nós chegarmos em algum lugar, ancorarmos ali e ficarmos ali até passar essa tempestade. E eles começaram a jogar. Aí alguém teve a ideia e disse assim: olha, faz o seguinte, cada um aqui tem um Deus, e se aqui cada um tem um Deus, vamos todo mundo clamar a Deus. Na hora do desespero vale qualquer coisa para você se livrar do problema. Na hora do desespero você faz coisas que fogem da sua realidade. Todo mundo começou a dizer: busca o seu Deus, busca o seu Deus. No desespero, olha bem aqui para mim, no desespero, as pessoas estão dispostas a acreditar em qualquer vento de doutrina. É lenço que se unge, é pedaço de madeira da cruz que se vende, é pão que revela, é porta que passa dentro, é água que você mergulha numa banheira na igreja. Na hora as pessoas no desespero procuram qualquer coisa, procuram um copo d'água, procuram qualquer coisa para tentar aliviar o fardo do problema. Na hora do desespero, pessoas são levadas por ventos de doutrinas. Na hora do desespero, impregna aquilo que o neopentecostalismo, ou o novo pentecostal, introduziram dentro das igrejas. Campanhas e mais campanhas, e faz campanhas. E esses dias eu ouvi algo engraçado. Perguntaram para um adepto dessa fé, desse segmento, qual era o propósito de fazer campanha. E ele deu tanto arrodeio, e ele não soube firmar o que era campanha, para que servia a campanha. Afinal, biblicamente não existe isso, é extra bíblico, se é que assim podemos chamar. Mas pensa, no desespero vale qualquer coisa para aliviar a barra. No desespero vale qualquer coisa, vale qualquer porta aberta, vale qualquer Deus de madeira, vale qualquer falsa profecia, vale qualquer falso profeta. Na hora do desespero não tem-se nada, ninguém apresentou nada, e o único homem que poderia apresentar a solução para o problema daquela embarcação, ele foi dormir. Pensou? A única pessoa que poderia ajudar, estão aliviando o peso, e aliviar o peso da maneira errada só traz sofrimento. Aliviar o peso, aliviar o fardo
da maneira errada faz você perder coisas preciosas, faz você perder pessoas que você ama. Aliviar o peso de maneira errada só te traz sofrimento. No meio de grandes ventos, as pessoas estão desesperadas, procurando um Deus que possa socorrer, ou algo, ou uma fé que possa socorrer. E quem tem a resposta de ajuda, resolve não fazer nada, pois o mesmo encontra dormindo nas suas próprias vontades. E o que é dormir nas próprias vontades? É mais ou menos assim: eu sei do que Deus tem para mim, você também sabe do que Deus tem para você. Eu não estou dizendo do plano salvífico para todos aqueles que o Senhor o resgatou, transformou, a todos aqueles que têm a fé em Cristo, que foi regenerado e transformado pelo poder do Evangelho. Eu estou dizendo de uma maneira individual. Quando Deus fala, eu quero isso daqui de você, para você ter isso aqui, você vai ter que abrir mão disso. Mas é isso aqui, é esse propósito aqui que eu estabeleci para a sua vida. Aí você diz, quer saber? Eu vou fazer a minha vontade, porque aqui eu acho que não é bom para mim. E se eu acho que aqui não é bom para mim, eu vou para o lado que eu acho que é bom. Aí do lado que eu acho que é bom, que é contra a vontade de Deus, só traz sofrimento, só traz tristeza, só traz esfriamento espiritual. Por quê? Porque eu estou colocando o que eu acho, não o que Deus quer. Quando eu paro de achar e fazer o que Deus quer que eu faça, aí eu caminho, aí eu chego, aí eu triunfo, aí eu sou fortalecido, aí eu posso dar testemunho de que alcancei, prossegui para o alvo, e um dia alguém poder falar por mim, se o Eterno não voltar. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. É uma palavra de reflexão. Será que nós, e quando eu digo nós, eu me enquadro nisso daqui também, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? Será que estamos priorizando a vontade de Deus ou as nossas vontades? Será que estamos fazendo a vontade de Deus ou as nossas vontades? Qual é primordial em nossas vidas? Será que precisamos refutar e dizer assim, eu sei porque está acontecendo tudo isso daqui, nesse momento de caos, nesse momento de desespero, nesse momento de luta, eu sei o que está acontecendo aqui, eu tenho a resposta, eu estou até dormindo, mas quando eu acordei e me perguntaram a que Deus eu sirvo, para me trazer uma ajuda espiritual, para ver se descobre a origem desse problema, eu sei. E Jonas vai dizer, eu sirvo o Deus que fez os céus e a terra, aleluia. O meu Deus é poderoso, Ele criou o mar e a terra. Se criou, então vem aqui, vamos lançar sorte. Sorte era uma maneira das nações, até isso é nos dias de hoje, entre algumas nações, lançar sorte, adivinhação, para requerer algo espiritual, com uma aplicação, com uma resposta. Até isso no Antigo Testamento já foi usado, lançar sorte. Você vai ver até no Novo Testamento, em Atos. E a sorte caiu sobre Jonas. Ele dizia, e aí Jonas, caiu sobre você. De alguma forma os deuses, aqueles homens não sabiam quem era Deus, possivelmente aqueles homens eram de Fenícia, da Fenícia, então eles não sabiam o que era Deus. E aí Jonas, está acontecendo aqui. E aí Jonas, caiu sobre você a sorte, diga o que está acontecendo aqui, qual é o problema? E Jonas diz, eu já sei qual é o problema. Aí Jonas vai dizer, eu estou fugindo de Deus,
E é por isso que está acontecendo tudo isso daqui de ruim. Eu estou fugindo de Deus. Deus disse assim para mim, vai, prega para Nínive. E eu estou fugindo da vontade de Deus. Jonas, e o que nós vamos fazer, Jonas? Aqueles homens eram religiosos. Aqueles homens cultivavam a fé em deuses estranhos, mas cultivavam. Ele disse, e aí, Jonas, nós cremos no que você está falando, e o que nós vamos fazer? Percebeu? Alguém que não tem a mesma fé que Jonas, tenha mais facilidade de acreditar no Deus que Jonas serve, do que o próprio Deus que Jonas estava pregando, do que o próprio Jonas que estava pregando o Deus que ele servia. Percebe? Tem pessoas que é mais fácil de crer, não conhecendo o Deus que nós conhecemos. E nós passamos a limitar-se. Nós pegamos um Deus que é tão grande e colocamos no bolso, achando que guardamos ele, na hora que precisar, podemos tirar ele do bolso e apresentar ele. E alguém que não tem a mesma fé que eu, está acreditando plenamente, ao ponto de uma única palavra de Jonas colocar temor no coração daqueles homens. O que nós fazemos, Jonas? Nos dá uma alusão aqui, nos fala algo. E Jonas vai dizer, eu tenho que sair do barco. Se eu sair do barco, o problema acaba. E sabe o que é lindo na vida de Jonas? Tudo que Jonas não queria, eu entendo dessa forma, era não pregar. E Jonas pregou no barco. E quando Jonas pregou no barco, aqueles homens acreditaram no Deus que Jonas estava pregando e renderam a Deus dentro do barco louvores de adoração para um Deus que Jonas acabou de apresentar a eles. Percebe-se que não é na minha força, não é no meu braço, é simplesmente o poder de falar. Na simplicidade de falar algo que provém de Deus, da grandeza de Deus. Eusébio de Cesareia conta no livro me fugiu a memória do livro dele, mas ele conta que quando Marcos estava dando testemunho do ministério de Pedro, ele fala assim, peraí, Marcos, você não pode só falar isso e passar para nós verbalmente, escreve isso num livro, para nós deixarmos registrado e passarmos para gerações que virão os atos que Deus fez através dos apóstolos de Jesus Cristo. Aí Marcos escreve e nasce o evangelho que nós temos conhecido, o evangelho segundo Marcos. E os apóstolos deixaram e disseram, não, boa, o Espírito de Deus testificou a Pedro. E Pedro disse, não, pode pregar. E quando ele foi enviado para o Egito para abrir uma igreja missionária ali, ele pregou o evangelho que ele escreveu e vidas foram convertidas. E ele implantou ali dentro do paganismo uma igreja de Cristo. Percebe? Jonas não queria pregar. E Jonas disse, olha, foi o Deus que eu sirvo. E todo mundo diz, glória ao Deus do que Jonas está pregando. Fala assim, mas se eu pegar esse homem e jogar no mar, não vamos jogar. Eles calcularam que não era por esse caminho, não tinha necessidade. Vamos continuar remando até encontrar um lugar para ancorar o navio. Vamos continuar procurando. E o que nós mais temos feito? Será que estamos com esses homens? Depois que conhecemos a grandeza de Deus, estamos remando com o problema dentro do navio. Tem coisas que por mais que doa, nós temos que jogar para fora do navio. Jogamos tantas coisas para fora do navio. Jogamos a nossa renda, jogamos aquilo que vai trazer para a nossa família, jogamos até mesmo a nossa família. E não jogamos o problema maior, a desobediência a Deus. Eles perderam muita coisa ali dentro, mas a desobediência ainda estava ali. Jonas, era preciso pegar Jonas e lançar para fora.
Se põe de pé, por favor. Nessa noite de hoje, nessa reflexão, nesse culto da palavra, a palavra que Deus tem para nós aqui hoje é que a malícia desse mundo subiu até as narinas de Deus. O cálice da ira de Deus está sobre a terra, sobre os homens ímpios, sobre os homens profanos. Mas o amor de Deus é tão grande, que Deus ainda tem um povo, que Deus ainda tem pessoas que precisam ser resgatadas, pessoas que precisam ser transformadas. E Deus está dizendo: já está na hora de despertarmos desse navio, de acordarmos de dentro desse navio que está indo para o lado ao contrário da vontade de Deus. E ir para o lado ao contrário da vontade de Deus só nos dá prejuízo. Já está na hora de reconhecermos e dizer: chega de lutar contra Ele, chega de lutar contra Deus. Eu não vou prevalecer contra Ele. Lembra de Cristo: Pai, se for possível, passe de mim esta dor, este sofrimento, este cálice, mas que todavia faça a tua vontade. Lembra de Isaías, criado no meio de pessoas de lábios impuros, e quando Deus expõe a necessidade de proclamar as boas novas, ele levanta os seus braços e com uma voz embargada em lágrimas, ele diz: eis-me aqui, pode me enviar, Senhor, eu irei para proclamar essas boas novas aos cativos e oprimidos, sobrecarregados. Eu estou aqui para falar. Ei, oh, fala lá no seu trabalho, fala na faculdade, fala na escola, fale. Ah, pastor, mas eu não sei, sabe, é o meu jeitinho. Fala só das grandezas que Ele fez na sua vida. Fala que Jesus liberta, transforma, salva, cura, restaura. Não precisa enfeitar nada não, é da sua simplicidade mesmo. Só pregue a Ele. Vamos viver um evangelho de obras. Vamos viver um evangelho não só de falácias e aparências, aonde Deus é obrigado a fazer aquilo que eu acho que Ele tem que fazer. Vamos se moldar à vontade de Deus, e eu tenho certeza que assim iremos triunfar e alcançar o propósito de Deus. Depois que o peixe vomitou Jonas, eu não quero discutir se ele caiu na praia de Nínive ou se ele voltou lá para o porto de Jope. Mas de uma coisa eu sei: depois que ele foi pregar, ele disse: 40 dias, vai acabar tudo aqui. A pregação dele foi sem motivação, Bruno. A pregação dele foi, sabe, Deus vai fazer, viu? Aí daqui a pouco o rei disse: ninguém come, oração e jejum. Até os animais, não me pergunte como, até os animais, crianças, todo mundo, toda a nação. E a nação caiu de joelho dizendo: glória nas alturas, vive o Deus que Jonas acabou de anunciar a essa cidade. Eu quero dizer algo para me finalizar a pregação, concluir. Você vai abrir a sua boca, e quando você falar da grandeza e do amor de Deus, cadeias irão se quebrar e se romper, vícios irão desaparecer,
e pessoas serão transformadas por esse Cristo que também transformou as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Você verá a boa mão de Deus agindo em favor dos seus, e você poderá dizer: eu e a minha casa servimos, glorificamos, exaltamos e enaltecemos a grandiosidade do nosso Rei. Aleluia. Feche os seus olhos e eu oro. Eterno e bondoso Deus, nos ensina a fazer a sua vontade, Pai. Senhor, nos ensina, Senhor, ao abrir as nossas bocas, os nossos lábios, Pai, para pronunciar da tua grandeza. Que o teu Espírito venha colocar cada palavra em nossos lábios, e o viciado venha ser liberto. Meu Deus, e as pessoas que estão presas por esse mundo, Senhor, enganoso, venham ser transformados pelo poder do seu Evangelho. Nos ensina a fazer sempre a sua vontade. Não nos permita, Senhor, confrontar com a tua vontade, mas aceitar o seu querer. Ó Deus, e se o seu querer, Pai, e se o seu querer, Senhor, Pai, seja sobre as nossas vidas, que assim seja, Senhor. Amém e amém. Antes de passar para o pastor Moisés, Deus me tocou a falar algo aqui. Há uns 7 anos da minha vida, eu fui para muito lugar desse Brasil, pregando. E eu sempre tive o desejo. E um dia eu conversando com um sábio pastor, ele disse assim: você já orou dessa forma? Deus, tire a minha vontade e coloque em mim a sua vontade. Abra os meus olhos, não para aquilo que eu quero, mas para aquilo que o Senhor tem para mim. E o tempo se passou. E às vezes eu paro para refutar, refletir, pensar, analisar. E eu entendo agora que o momento que eu vivo, que aquilo que Deus tem orientado, é unicamente, plenamente, resposta da oração que eu fiz alguns anos atrás, pedindo: coloque em mim a sua vontade, Senhor, que eu venha ter vontade de fazer a sua vontade, não a minha vontade. E a minha cabeça mudou. E às vezes alguém pergunta: o que aconteceu? E a única resposta que eu tenho é isso: eu tenho mais vontade de fazer o que Ele tem para mim. Eu tenho mais vontade de fazer a vontade dEle para mim, porque eu sei que a vontade dEle é boa, é agradável, perfeita e suficiente para mim. E cá entre nós, é melhor chegar onde Deus quer que nós chegamos, da forma boa, do que chegarmos da pior forma possível. O peixe engoliu Jonas, lá no, se não me engano, no norte da América, esqueci da América, uma das Américas. Um peixe engoliu um homem, segundo alguns, né? Isso foi de dentro do seminário teológico. E o peixe engoliu um homem. Quando acharam esse homem ainda estava vivo, mas ele perdeu todo o pelo do seu corpo, ficou como se fosse aquela doença que deixa a pele branca, é vitilígio, né? Albino, seria semelhante a isso. Ficou dessa forma, trouxe algumas marcas na vida dele. Se isso aconteceu com Jonas, algumas marcas ficaram na vida de Jonas, mas Jonas aprendeu. É melhor obedecer. É melhor obedecer. Amém? Coloca a mão no coração assim e diga: é melhor obedecer. Deus abençoe, pastor.